Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, sou o professor Valdeci e hoje o assunto que trataremos é radiciação. Radiciação é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual número é multiplicado por ele mesmo, determinadas vezes e que valor resultará. Exemplo, qual o número que multiplicado por ele mesmo resultará em 16? Temos ali um número, x, vezes x igual a 16, ou seja, x ao quadrado igual a 16. Como o contrário da potenciação é radiciação, temos que x é a raiz de 16. Logo, x é igual a 4, porque 4 vezes 4 igual a 4 ao quadrado, que será 16. Temos aqui então a raiz quadrada de 16, onde o 2 aqui é o índice, o 16 o radicando e o sinal é o radical. Vamos tirar a raiz de 144. Tiramos o MMC de 144. Dividindo por 2, que dará 72. Dividido por 2, 36. Dividido por 2 novamente, 18. Dividido por 2, que dará 9. Como 9 não é divisível por 2, dividimos por 3, que dará 3 dividido por 3. Temos que 144 fatorado será 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3. Ou 4 vezes 4, vezes 3 vezes 3. Como temos índice 2 na raiz, reduzimos os fatores até obtermos o expoente 2 para simplificarmos. 4 elevado ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Simplificamos então pelo índice. Cortamos ali os expoentes, teremos 4 vezes 3, que dará 12. Logo, a raiz de 144 é 12. Propriedades dos radicais. Primeira propriedade, se A é um número positivo e N um número natural diferente de zero, temos que raiz, tendo índice N, de A elevado a N será igual a A, porque simplificamos o N por N. Utilizando essa propriedade, vamos calcular então a raiz de índice 4 de 81. Quando tiramos o MMC de 81, fatorando, temos que a raiz de índice 4 terá 3 elevado a 4. Simplificando 4 por 4, teremos 3. Logo, a raiz de índice 4 de 81 será 3. Segunda propriedade, quando multiplicamos ou dividimos o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número natural diferente de zero, obtemos um radical equivalente ao primeiro. Um exemplo, temos ali a raiz quinta de 27, que será raiz quinta de 3 elevado à terceira. Multiplicando o 5 por 2, obrigatoriamente teremos que multiplicar o 3 do expoente por 2. Logo, teremos ali a raiz de índice 10 de 3 elevado a 6. Terceira propriedade. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores desse produto. Exemplo, raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 2 será igual à raiz cúbica de 3 vezes 2, que resultará na raiz cúbica de 6. Quando temos os índices diferentes, no caso ali raiz cúbica de 2 e raiz quadrada de 3, multiplicamos então o índice 3 por 2, que é o índice da raiz quadrada de 3, e o 2
pelo 3 e elevamos o 3 ao cubo. Logo teremos a raiz de índice 6 de 4 vezes 27, que será a raiz de índice 6 de 108. Quarta propriedade. A raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes do dividendo e do divisor. Temos ali a raiz cúbica de 3 sobre 2, que será igual a raiz cúbica de 3 sobre a raiz cúbica de 2. Agora temos a raiz quadrada da raiz quadrada de 3. Nesse caso, multiplicamos os índices. 2 vezes 2 igual a raiz de índice 4 de 3. Raízes não exatas são situações em que não teremos um resultado exato no cálculo de raízes. Exemplo, raiz de 50. Simplificando, temos ali 5 raiz de 2, através do MMC. Para tirarmos essa raiz, sabemos que a raiz mais próxima de 50 seria 7, porque 7 vezes 7 é igual a 49. 50 menos 49, 1. Acrescentamos uma vírgula, multiplicamos o 7 por 2, que dará 14, deixamos aquele espacinho ali para colocar uma casa decimal, colocamos um par de 0 ao lado do 1. Como ciência era difícil de tirarmos um resultado de 100 e alguma coisa, por não dará 100, então colocamos ali o 7. Então temos ali, colocamos esse último 7, colocamos um 0 ao lado do 7. Temos 1407 vezes 7, que dará 9.849, que dará a raiz mais próxima. Ou colocamos 5 vezes a raiz de 2, como a raiz de 2 é 1,414, alguma coisa, que resultará em 7,07 alguma coisa. Temos ali os valores aproximados da raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. Soma e subtração de radicais. Somamos ou subtraímos radicais semelhantes. Radicais semelhantes são radicais de mesmo índice e de mesmo radicando. Então temos ali a raiz de 50 mais a raiz de 8, raiz quadrada, menos a raiz cúbica de 3. Fatorando, temos ali raiz quadrada de 5 ao quadrado, vezes 2, mais a raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, menos a raiz cúbica de 3. Teremos, então, 5 raiz de 2, mais 2 raiz de 2, menos raiz cúbica de 3. Somamos os 5 raiz quadrada de 2, mais cálculos com radicais. Então temos ali raiz de 2 vezes a raiz de 3, raiz quadrada, teremos a raiz de 6, aplicando a propriedade. Lembrando que os índices devem ser iguais. Quando eles são diferentes, repetimos então como havíamos falado anteriormente. Aquele mesmo processo.
Racionalização. 7 raiz de 2. Colocamos então 7 raiz de 2 multiplicado por raiz de 2 sobre raiz de 2. Teremos então 7 raiz de 2 sobre 2. Agradeço a todos que assistiram a este vídeo. Deixo cá o meu abraço. Até a próxima. Tchau. Fui.